quando nós paramos e estamos ali descontraídamente na conversa e a perceber que pá, aquelas pessoas vivem numa realidade completamente diferente, não é? E às vezes paras em sítios que tu entras e dizes: "Pá, isto está parado no tempo, o que é que se passa aqui?", não é? E depois essa experiência de contacto com as pessoas é muito interessante. As alucinações Sim. são um facto. Eu ouvi dizer e pensava que existia, mas nunca tinha vivido. Quando vivi pela primeira vez, estares a pedalar, estás a ver alucinações, estás a acordar com o barulho dos travões, pá, tu percebes, não, Este é o meu limite. isto é o limite, eu tenho que parar, Sim. não é? E aí dormes numa paragem de autocarro, dormes debaixo de uma árvore, dormes debaixo de um telhado, onde for, não é? Bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. Hoje sentamos à mesa com Miguel Rola Costa, um ciclista que decidiu pedalar até onde o mapa quase acaba. Participou e concluiu pela primeira vez, o primeiro português a concluir o North Cape, uma das provas de ultraciclismo mais duras da Europa, atravessando milhares de quilómetros em autonomia, até ao North Cap, o extremo norte da Noruega. Falamos de frio, de noites mal dormidas, decisões solitárias em cima da bicicleta, mas também do que é que acontece muito antes da partida. Como é que se prepara um corpo, uma cabeça e uma logística para aguentar tanto tempo em esforço contínuo. Nestas viagens, chegar lá começa muito antes de se começar a pedalar. Fiquem connosco para ouvir as suas aventuras e aproveitem já para subscrever o canal e ativar as notificações. Olá Miguel, bem-vindo ao nosso podcast, muito obrigado por estares aqui e estamos precisamente no Pisão, que é um belo sítio. Porquê é que estamos aqui? Bom, estamos aqui porque foi aqui que tudo começou em termos daquilo que foi a minha experiência ciclística no caminho para as viagens de aventura. Portanto, já foi um bocado tarde, eu comecei aqui já tinha 43 anos, agora tenho 55, portanto esta minha vida das bicicletas tem basicamente 12 anos, embora em criança tivesse andado de bicicleta. Eu sou do tempo daquelas vilares que se fechavam ao meio, das shoppers. Então é isso mesmo. Qual é que é a tua primeira memória de uma bicicleta? A minha primeira memória é essa vilar, foi uma bicicleta que eu tive, portanto era uma desdobrável, pai, com os meus 6 anos, e portanto a minha vida das bicicletas, entre os 6 e os 10, era miúdo e portanto andava de bicicleta com alguma regularidade. Depois enverdei por outras atividades desportivas e as bicicletas ficaram um pouco para trás, voltaram novamente à minha vida para aí aos 30 anos, e depois permaneceram durante uns 5 enquanto os meus miúdos conseguiam andar a ser rebocados na bicicleta. A partir daí fiz o interregno das bicicletas, até por questões profissionais era muito complicado. E voltei mais tarde, numa altura da minha vida em que estava sob muita pressão, muita tensão, e onde ocorreram um conjunto de eventos de encontrar pessoas que também já andavam nas bicicletas, e portanto foi aqui as minhas primeiras voltas, digamos, mais a sério, não é? A aprender o que era o BTT, porque de facto eu nunca tinha feito BTT, apesar de a última bicicleta que ter tido antes de ter iniciado fosse uma bicicleta de BTT. Eu fazia basicamente estrada e algumas calçadas e pouco mais, não é? E portanto foi aqui que eu iniciei, digamos, este caminho, e portanto deixei aqui muitas horas, muito sangue também, muito suor, algumas lágrimas também. Mas este sítio, a Serra de Sintra, é um sítio de facto que me marca nesta minha vida do ciclismo. E nessa altura, essas primeiras voltas eram voltas em grupos, com amigos? Eram voltas em grupos semana, com amigos, sim. Depois a coisa andou assim durante uns, sei lá, talvez uns 5 ou 6 meses, até que houve uma altura que eu ouvi falar de uma prova que era o Transportugal. E tu há pouco tempo falaste com o António Malvar, e foi quando eu ouvi falar dessa prova, que era o Transportugal de montanha, portanto de bike de BTT, que eu me propus a mim mesmo fazê-la. Só para quem não viu o episódio do António Malvar, episódio número 40, o Transportugal foi uma prova e continua a ser, uma prova que atravessa Portugal desde agora de Chaves, agora é Chaves, sim, até Sagres, portanto atravessa quase sempre. Agora também já não é Sagres, agora creio que chega a Tavira. Esta última edição já chegou a Tavira. Mas atravessa o país todo, norte a sul, mais ou menos atravessado, até se quiserem ver mais informações. Portanto, o ano que eu fiz começava em Bragança e acabava em Sagres, eram 9 dias de aventura, com muitos quilómetros por dia,
muita elevação, muito terreno difícil e, portanto, aquilo para mim constituía uma mega aventura e, portanto, eu tive que me preparar, digamos, mais a sério. Eu inscrevi-me, algures, em outubro de 2013 e a prova era em maio de 2014 e, portanto, eu tinha ali um prazo de 6, 7 meses para me preparar e aí comecei a fazer uma preparação mais individual, ou seja, aquelas voltas mais de convívio deixaram de ter essa natureza e passaram a ter uma perspectiva de um treino mais longo e, portanto, passei aqui e era aos sábados e aos domingos que eu tinha mais tempo para consumir com o ciclismo e normalmente aos sábados e aos domingos, quer chovesse, quer fizesse sol, eu estava aqui na Serra de Sintra pelo menos 5, 6 horas a subir e a descer, não é? E como tenho a vantagem de não morar longe, eu saía de casa a pedalar e chegava a casa a pedalar. Não é? E fizeste alguma viagem, ou seja, alguma dormida fora antes dessa viagem, antes de Transportugal? Não, porque o Transportugal tem tudo incluído, ou seja, é uma espécie de sofrimento de luxo, em que tu estás aqueles, no caso, o primeiro ano, 2014, foram 9 dias, e portanto tu não te preocupas com nada a não ser pedalar. Então foi a primeira vez que saíste a viajar de bicicleta? Foi a primeira vez que saí a viajar de bicicleta, embora de uma forma muito assistida, não é? Sim. Os percursos, claro, eram percursos em autonomia, com base num track que nos era dado, mas eram feitos em autonomia e individualmente. Mas a logística para fazer a etapa mais longa tinha, salvo erro, 200 e picos quilómetros e fazias para aí em 8 horas, 9 horas. E, portanto, não precisavas levar muita logística para além das águas, não é? Do camelbag, água, umas barras, umas coisas assim, porque o resto podias parar num cafezito para comer se fosse necessário. Portanto, era uma experiência completamente nova para mim, não é? Mesmo nesse sentido, apesar de ser com uma dormida 5 estrelas e a não me preocupar com a bagagem, a não me preocupar com a bicicleta, porque também tinha contratado o serviço de manutenção da bicicleta, portanto, basicamente eu só tinha que me preocupar em pedalar e o resto era usufruir, não é? Mas de facto foi essa a primeira alavanca que me transportou para o caminho que eu acabei por vir a fazer. O Transportugal eu filo por mais 5 vezes, portanto voltei a fazer em 15, voltei a fazer em 16, em 17, em 18 e em 19 e portanto foi uma base muito importante. Porquê é que repetiste? Porque é uma experiência espetacular. Para quem já teve a oportunidade de cruzar Portugal de norte a sul, no meio da natureza consegue compreender o impacto que tem na pessoa, quer pelos aspectos da solidão, quer pelos cheiros, quer pelas paisagens, quer pelas cores, porque tudo vai mudando à medida que nós vamos vindo de norte para sul, ou de sul para norte, mas neste caso de norte para sul, e é fantástico. Para além de que o ambiente da prova é 5 estrelas e, portanto, aquilo é quase como uma família, apesar de ter muita gente que participa, que são estrangeiros, mas eu gosto imenso do conceito. E isso fez-me repetir, até porque eu também não tinha disponibilidade de tempo para fazer muitas outras coisas, não é? E portanto fui-me focando nisso, simultaneamente, ao longo desses anos, fui compreendendo que aquilo que eu gostava era mais a longa distância, o endurance, porque também já tinha 40 e picos, não é? E portanto já não estou naqueles picos em que a pessoa vai fazer aquelas provas curtas em que é basicamente quase a sprintar do início ao fim. E comecei a perceber que as minhas características pessoais se enquadravam muito mais na resistência. E foi aí que comecei a juntar àquilo que ia fazer no Transportugal outras coisas mais longas, onde se inseriu, digamos, os eventos dos Randonneurs, onde eu os fiz todos, houve um ano que eu os fiz todos, são eventos de estrada, basicamente, embora um ou no outro tenha um bocadinho do chamado gravel de hoje em dia, não é? Mas são eventos de estrada que tu tens 200 km, 300, 400, tens um de 600 e no ano em que eu fiz todos havia até um de 1200, mas eu esse já não consegui fazer porque já não havia inscrições disponíveis para eu poder fazer. Sempre provas de um dia, não? Os de 400? Não, sempre provas de um dia, inclusive os 600. Os 600 fiz em 24 horas. Portanto, os 600 é uma que sai de Viana do Castelo e que acaba em Odeceios. Como é que se faz 600 km num dia só? Em 24 horas? Faz-se, não é complicado. Para já vejo norte para sul e, portanto, se as coisas forem normais, o vento estará a ajudar, não é? Na maioria das vezes.
Depois, claro, tens de ter preparação, tens de ter o ritmo, não é? A bicicleta também não vai carregada como se fosse uma prova multidias, e portanto aquilo que levas é muito mais reduzido. Agora, claro, tens de ter preparação física e tens que conseguir ter a capacidade mental para conseguir ultrapassar as dificuldades. E eu, por acaso, nesse evento específico, tive uma dificuldade complicada que me levou a pensar em desistir a meio, mas e não era minha, não era física nem era mental, era mecânica, portanto era a bicicleta. Mas decidi continuar com o risco e acabei, pronto, e correu bem. Portanto, eu só fiz a minha primeira aventura de vários dias em autonomia quando estava já numa preparação muito próxima para o North Cape. Aí se calhar importa também falar um bocadinho do que é que foi esta preparação para o North Cape e como é que isto apareceu, porque acho que é interessante. Sim. Eu também nunca tinha ouvido falar do North Cape, mas ansiava por um desafio que me estimulasse e que me levasse para outros níveis de... Mais de 600 km por dia. Exatamente, que me levasse para um outro patamar, ou seja, já tinha atingido o patamar de uma longa distância já significativa e, portanto, aquilo já não me satisfazia, eu queria fazer coisas um bocadinho mais, digamos, eu não vou dizer evoluídas, mas um bocadinho mais desafiantes, é esse o termo se calhar correto. E então, eu nunca tinha ouvido falar do North Cape e houve um dia que estava na net a ver umas coisas e surgiu-me o North Cape. E eu olhei para a prova e pensei, epá, isto é uma coisa espetacular. Passar por 11 países, sair de um sítio e chegar a outro, em autonomia, com as minhas cenas. Isto é uma experiência fantástica. Eu preciso disto na minha vida. De onde a onde é que era? Portanto, o evento começava em Turim, em Itália, passavas por 11 países e acabava em North Cape, portanto, que é o Capo Norte, que é uma zona remota nos fiordes da Noruega, já bastante acima do Círculo Polar Ártico. Epá, eu achei aquilo fabuloso e já perto do Natal disse, eu vou-me oferecer a mim próprio uma prenda. E inscrevi-me. Não que a inscrição para este tipo de eventos, e quem os faz sabe que normalmente as inscrições não são muito pesadas do ponto de vista financeiro, os valores são valores até razoáveis, mas também não tens muita coisa, não é? Não te dão muita coisa. Mas depois há todo um aspecto logístico que se tem que pensar. Ora, se eu nunca tinha feito aventuras de bicicleta de vários dias, eu não tinha material para poder transportar as coisas. E portanto tive que fazer essa investigação toda. E aos quantos anos? Eu aí já tinha 48. 58. É a crise da meia-idade? Não, foi mesmo uma necessidade em função da pressão profissional que eu tinha e do ano 2018 que foi particularmente difícil. E portanto eu senti necessidade de procurar algo ainda mais extravasante porque aquilo que eu já estava a fazer não me estava a conseguir preencher. E então tive que, na altura, não havia a informação que há hoje, não havia os materiais que há hoje, hoje há muita diversidade, há muita informação, e eu tive que ir ao YouTube à procura de como é que se faz uma aventura de bikepacking. E foi assim que eu comprei as primeiras coisas, e então foi nessa busca que tive no YouTube que, no fundo, descobri, não é? Aquilo que eu precisava para fazer um evento com estas características. É óbvio que aquilo que nós tínhamos na altura era pouco, mas para mim foi suficiente. Porque também tenho algum espírito criativo e autodidata e eu próprio também sou capaz de desafiar aquilo que estou a ver e, portanto, obviamente que se eu tivesse a receber informação que eu não entendesse como credível ou que fizesse sentido, eu também não ia por aí. Bom, então comecei a comprar os meus primeiros materiais para transportar, digamos, aquilo que eu precisava de levar na bicicleta e, e tive que pensar em de que forma é que eu vou simular o evento num pré-evento. E então, na altura, decidi que, e porque também surgiu sem eu saber, não é? Numa busca que fiz, ouvi falar do Portugal Divide, que é um desafio, ou uma aventura, ou um passeio, como lhe queiram chamar, que nós temos aqui em Portugal e que tem como objetivo percorrer 5 pontos que estão pré-definidos
e pode ser feita de norte para sul ou de sul para norte, e a pessoa é que traça a sua rota para ir direito a esses pontos. E eu achei isso interessante. Já agora, só para quem não sabe, os 5 pontos são 5 pontos especiais, não é? São 5 pontos especiais, portanto, começa, no meu caso que fiz norte para sul, comecei no ponto mais norte de Portugal, depois do ponto mais norte, Que é já agora a localidade de eu Sevide. Sevide, exatamente. Eu gostava, Só para... alguns nomes eu já tenho dificuldade em lembrar, mas sim, Sevide. Depois tinhas que ir ao ponto mais este de Portugal, que é ali, Paradela, é nessa zona, sim, perto já Miranda de Miranda do Douro, do Douro, exatamente. Depois o ponto seguinte era a Serra da Estrela, Sela, ponto mais alto de pronto, Portugal. ponto mais alto de Portugal. O seguinte era o Centro Geodésico de Portugal, que é na. Vila de Ajuda-me, Rei, Vila de Rei, sim, mas tem um nome, tem um nome. Marco Geodésico de Vila de Rei, ou tem outro Não, nome técnico? Sei lá, tem outro nome, não sei. agora não me lembro. Vamos ver, Mas depois sim, mas tem vamos um à nome. procura. Eu daqui a bocado pode ser que me lembre. Depois, o ponto seguinte era o Cabo da Roca, que é o ponto mais a oeste de Portugal e também da Europa, e terminava em Faro, que é o ponto mais sul de Portugal. E, portanto, faz uma espécie de Z, não é? O percurso faz uma espécie de Z, e eu decidi, ok, isto é um bom desafio. Então, o que é que eu fiz? Bom, montei as coisas todas na bicicleta. Na altura, eu ainda não tinha os extensores na bicicleta, que é uma coisa que dá um certo jeito em aventuras com estas características. Agora os sensores são aquelas Sim, são barrazinhas. umas barras tipo triatlo ou como os profissionais usam nas provas de contrarrelógio, mas que é de extrema utilidade quando se faz horas e horas E e porquê horas que é seguidas. útil? É útil porque permite ser mais eficiente, permite teres mais conforto, tens outras posições de mão, ou seja, é uma forma de tu ires trabalhando ou usando várias partes do teu corpo de uma forma mais equilibrada e ao mesmo tempo eficiente. Claro que há alturas que não faz sentido, não é? Se apanhas uma montanha, as barras não te servem para nada, mas se vais numa zona em que é mais plano ou que tem umas ondulações, de facto as barras permitem-te ser mais eficiente e tu consegues, se calhar, rolar a 2 quilómetros a mais do que se fores numa posição mais Mais direita, não é? Portanto, é uma questão de aerodinâmica. Portanto, aproveitei, pus as barras, montei a bicicleta toda e lá fui eu para Seville com o objetivo de me testar num percurso que eu desenhei para ser duro. E, portanto, o percurso tinha cerca de, talvez, 1200 quilómetros ou 1250 e tinha 20.000 metros de desnível acumulado. Portanto, eu tentei fazer o percurso não para ser rápido, Não para ser linear. mas para ser duro. Ou seja, Sim, faz podia sentido. ter evitado tanta altimetria, mas quis, quis, quis que fosse mesmo assim. E portanto preparei a bicicleta toda e arranquei de Sevido, com os percursos desenhados por mim, naturalmente, para os vários pontos. Foi também a primeira vez que eu tive essa experiência de desenhar percursos nesse contexto. Obviamente já tinha desenhado rotas Uhum. para dar voltas de bicicleta, não é? Mas nunca tinha desenhado rotas de um ponto a outro com determinados objetivos e, portanto, também foi a primeira vez, foi uma experiência nova. E fiz a prova no tempo que eu tinha pensado, não é? Que foram, salvo erro, 5 dias. Ou não, não foram 5 dias, o tempo total, sim, foram 5 dias, aquilo foram 80 horas que eu demorei. E portanto consegui fazer mais ou menos uma simulação daquilo que seria o que eu iria fazer no North Cape com o mesmo tipo de distâncias. Portanto, eu Uhum. fiz distâncias longas. Eu lembro-me que o primeiro dia eu fiz de Seville e dormi em Miranda do Douro. O segundo dia eu dormi já depois da Serra da Estrela, numa povoação que agora não me recordo o nome, mas foi já um bocadinho depois da Serra da Estrela. O terceiro dia dormi em Setúbal. E em acampamentos ou Não, em não, dormi sempre sempre em, em levavas, nem sequer levavas tenda, nem sequer não, levavas, ou se lembrar de não material? levei porque eu também não ia levar para o North Cape Certo. tenda. E na altura nem sequer tinha. Agora já tenho. Eu já fiz também, já fiz experiência a pedalar com tenda, mas na altura não tinha. E não era esse o propósito do North Sim, Cape. North Cape poderia dormir na rua, mas não ia dormir numa tenda. Portanto, não levar peso. o que eu levava era um saco de cama. Mais à frente, cá podemos falar sobre isso. E então, e depois o último percurso foi até Faro.
Eu queria ter feito direto, ou seja, não ter parado em Setúbal e ter continuado, mas não me foi possível porque tive um problema nas luzes, na luz que tinha quando saí de Cacilhas e portanto fiquei sem luz e já era meia-noite e tal, e portanto tinha só o frontal. E o frontal era daqueles frontais mais fraquitos, que a luz que aquilo Não era dava muita. era pouca. E então eu disse: bom, o melhor é ir só até Setúbal, dormes em Setúbal, e depois no outro dia fiz o resto do caminho. E, portanto, correu super bem, não tive problemas nenhuns. eh, Usei as barras, não muito, mas usei. Eu fiz isso em junho, portanto, em junho de 19, na altura dos feriados. Estranhamente consegui apanhar lá em cima para o pé de Miranda do Douro temperaturas a roçar 1 Agradáveis. grau, tipo às Ah, 6 da manhã. Portanto, essa é outra, foi uma outra aprendizagem, que é, atenção, estamos no verão, mas isto não significa sim, que, portanto, temos que pensar que aquilo que levamos tem que ter uma amplitude térmica também grande. E correu super bem, foi uma experiência fantástica e eu percebi que, sim, tu estás preparado para para ir fazer isto. fazer isto. Além da componente física que testaste, que experiências é que tu trazes da interação com as pessoas, da viagem em si? Ou é demasiado obsessão com vais tão focado no treino e na que não dá tempo para ver mais nada? Depende. Nesse exemplo específico de Portugal Divide, eu ia mais focado. Eh, e não houve assim um contacto para ir além, a não ser nos sítios onde eu parava para pernoitar. Sim, Porque eu também tenho uma prática, que é a minha prática e que funciona comigo, que é eu pedalo sempre em jejum. À exceção quando estou nestas aventuras loucas em que tenho que tomar um pequeno almoço em sim. condições. Mas na minha vida corrente, Uhum. eu sou capaz de sair de casa, pedalar 4 horas e sou capaz de não ingerir nada de Nada. comida, só Água. líquidos. E portanto o meu corpo está habituado a funcionar assim. E portanto, nesta aventura, eu também testei isso, não é? Essa não é privação Sim, de comer ou de parar, mas foi uma privação que eu me impus a mim próprio também para perceber. perceber. Atenção, vais passar por 11 países que não conheces, não conheces os caminhos, não sabes onde é que há sítios para comer, e portanto isto também é um bom Um bom desafio. teste. Agora, noutras aventuras que fiz, já depois disso, sim, a componente humana é muito importante e tenho histórias muito engraçadas e conversas e pessoas quando nós paramos e estamos ali descontraídamente na conversa e a perceber que pá, aquelas pessoas vivem numa realidade completamente diferente, não é? E às vezes paras em sítios que tu entras e dizes, "Pá, isto está parado no tempo, o que é que se passa aqui, não é? E depois essa experiência de contacto com as pessoas é muito interessante. No North Cape, essa experiência não se deu tanto, até por força dos vários países pelos quais eu passei, havia a questão da linguística, portanto, eu só falava inglês ou português, e portanto, nos vários países por onde eu passei, falei basicamente só inglês. Mas ainda assim, ainda tive uma outra interação Ok, engraçada que depois posso contar. muito bem. Então, North Cap, North Cape, 2018. Sim, 2019, 2019. 2019, Ok, portanto, 2019. eu, como disse, fiz esta aventura do Portugal Divide em junho e, portanto, faltava pouco tempo para o início do Norte Cap, que foi a 27 de julho. Então, o que é que me faltava preparar? Não é? Já tinha testado a parte da minha capacidade, a parte da capacidade da Sim, bicicleta, os materiais, já tinha isso tudo testado. Faltava pensar como é que eu vou levar o meu material. Porque estamos a falar de sair de Portugal e ir para Turim, sim. e tens que levar tudo contigo, não é? E tudo aquilo que tu levares é o que depois tu vais transportar durante a viagem. Então eu, depois de muito pensar, ainda pensei, investi num saco, mas ia investir num saco para transportar a bicicleta e depois o que é que eu fazia ao saco, Sim, não é? Não podia, só ia mandá-lo para Portugal, ia deixá-lo lá guardado à espera de um dia lá buscá-lo. Não. Então o que é que fiz? Arranjei uma caixa de bicicleta, daquelas caixas de cartão onde cartão. vêm as bicicletas, e desmontei a bicicleta, pus lá dentro a bicicleta, assim como todo o meu material que eu precisava para fazer o evento. Portanto, essa caixa ficou com 23 quilos. Não paguei nenhum excesso de bagagem no aeroporto. É claro que teve que ir com bagagem fora de formato. E não levava mais nada comigo. Portanto, foi uma sensação engraçada porque vais fazer uma grande viagem, mas contigo não Não levas levas. nada. Vai tudo dentro daquela caixa.
E portanto eu voei de Lisboa para Roma e depois de Roma, Turim. E cheguei a Turim um dia antes, portanto a prova começava a 27, eu cheguei a 25 à noite, portanto fui para o hotel, desmontar a bike, tudo, tal, montá-la. Eu não sou grande especialista em mecânica e, portanto, aquilo que eu tive que fazer, tive que testar também antes. Sim. Ou seja, o processo de tira pedais, põe-se ali, ajusta o guiador, mete as rodas. Portanto, eu tive que fazer essas coisas todas antes, como pré-preparação, para depois as conseguir fazer lá. Montei tudo, no dia a seguir dei uma volta de bicicleta, por lá, tive que ir comprar aquelas coisas de CO2, não é? E pronto, e dei uma voltita e tudo tranquilo. No dia seguinte, grande dia, bike carregada, 17 quilos, sem líquidos. E o que é que eu levava? Acho que também é importante, assim, de fora do normal, para as pessoas também terem uma noção que às vezes temos que pensar um bocadinho mais à frente. E o pensar mais à frente ajudou-me. Levava para já um saco de cama. A minha ideia não era dormir na rua muitas vezes, era dormir quando não houvesse outra alternativa, mas privilegiava ficar com um teto e com uma cama fofinha, mesmo que fossem poucas horas. Isto porquê? Porque quando nós estamos a fazer provas com esta magnitude, estamos a falar de 4.500 km, portanto 4.500 km ainda são um par de dias, no caso concreto foram 15 dias, e portanto 15 dias, 4.500 são 300 km por dia, 300 km por dia com uma bike com 18 kg com os líquidos, exige um certo esforço. E portanto a pessoa ao final do dia, se ficar na rua, tem várias desvantagens. Uma pior recuperação e depois tens a questão da alimentação, que vais ter que improvisar. E quando tu estás a fazer 300 km por dia, consomes à volta de 8.000 calorias. E não é pensável estar a pôr no corpo com potezinhos e coisas de barrinhas e géis. Isso é emergência. Não é? Isso é o kit de emergência. Não pode ser, tens que comer em condições, porque senão não vais conseguir ter capacidade para continuar. E então levava o saco-cama para uma eventualidade e levava uma outra coisa, para além das roupas, não é? Porque como ia atravessar um conjunto de países que me iam levar para norte, e a norte, apesar de ser verão, não é? E apesar dos dias lá serem muito longos, não é? Basicamente aquilo havia 2 horas ou 3 de noite, e isso só se começou a notar mais a partir da Suécia. Mas apesar de haver menos horas de escuridão, o frio é diferente, não é? E portanto, mesmo estando no verão, sente-se fresco. E, portanto, tinha que levar roupa que ficasse ali. Pronto. Onde é que eu não me calculei tão bem foi na chuva. Eu pensei, nesta altura do ano não chove. Pronto. Não foi uma boa decisão, mas do mal ou menos, porque a coisa não correu assim tão mal. Uma outra coisa que eu levava que é fundamental, levava um pneu. Levava um pneu, eu pensei, 15 dias, eu vou de Camradar. Eu até aí usei sempre Camradar. A partir dessa viagem, passei para o Tubeless e até hoje. Mas até aí eu andava sempre de Camradar. Eu pensei, bom, uma viagem de 15 dias, a passar uma série de países, por zonas que eu não conheço, onde eu não sei onde é que há lojas. Levar um pneu parece-me uma coisa que faz sentido e que não me ocupa assim tanto espaço, porque o pneu dobrado, não é? Um pneu de uma bicicleta de estrada dobrado não ocupa muito espaço. Portanto, é uma coisa que eu recomendo a toda a gente que faça aventuras assim, fora um bocadinho daquilo que é a sua experiência, equacionem até que ponto é que às vezes não faz sentido levar um pneu. Porquê? Porque no meu caso fez-me falta. E já vamos falar já à lá frente, vamos falaremos falar quando é que disso. o meu foi. Já lá vamos. Portanto, esses 2 items, não Ok. é? O saco-cama E o pneu e o extra. pneu foram Ok. 2 coisas fantásticas. O que é que eu devia ter levado mais? Um impermeável em condições. Como é que a chuva começou logo no início ou foi a meio? É assim, logo no primeiro dia, portanto, nós arrancámos, dia 27, 8 da manhã, éramos à volta de 150 participantes. Hoje, para tu teres uma noção, no evento para 2026 já estão inscritos 600 e tal, e desses 600 e tal, aquilo foi em tipo meia dúzia de horas que eles ficaram com 600 pessoas. Portanto, E dos hoje 150 quantos é que chegaram ao fim?
Epá, não te sei dizer, mas não foram assim Não foram tantos. Não te sei dizer. Pesquisando, Sim. eu sei porquê, porque a organização fez um filme no final, Uhum. não é? Com imagens ao longo do evento, porque eles depois tinham carros que acompanhavam o evento, normalmente acompanhavam mais a malta da frente, e eu, como ia Sim. no grupo da frente, acabei por ser privilegiado e aparecer Uhum. no filme, e eles depois têm uma lista das pessoas que acabam. Uhum. Mas na altura, aquilo não tinha tempo para acabar, Ok. percebes? Podias fazer. Portanto, havia pessoas que, como eu demorei 15 dias, se calhar outros demoraram 30 ou outros Ok. Sem 60. corte. Hoje há um corte que acho que é aos 30 dias. Sim. Ahm, e a chuva começou logo no primeiro dia, portanto nós arrancámos, portanto aquela emoção vai tudo muito, aqueles primeiros quilómetros são muito intensos, não é? Tudo ainda a medir-se e tal, a ver, porque depois tu estás a ver 150 pessoas à tua volta, todas elas com os bikes, todas porreirinhas, cheias de coisas, pá, mas depois começas a medir o que é que tu andas, o que é que eu Sim. ando, e vais indo naquele ritmo. E nós saímos de Turim direito à Osta. Portanto, aqueles que foram para aí à volta de 100 quilómetros, o tempo estava porreiro, mas quando se chegou à Aosta, e aí foi a grande subida da Que é costa aventura, oeste da Itália. Ou é meio oeste, sim, oeste? oeste, já na fronteira para Adriático. a Suíça. Portanto, o que é que nós fizemos? Da Aosta subimos uma montanha que é o Gran Bernardo. O Gran Bernardo fica, o topo, que é à volta dos 2500 metros. Pá, quando nós saímos da Aosta, depois de eu ter parado, na minha primeira paragem do dia, parei uma senhora que estava a vender frutas, uma caminhoneta, e então eu parei, comprei fruta, comi ali e depois levei um monte de cerejas que levava em cima Sim. da bolsa de selim, e comecei a subir. Conforme eu começo a subir, começa a cair uma carga, mas uma carga que foi até lá acima mesmo. Portanto, aquilo foram ainda uns bons quilómetros sempre a levar com chuva. E nos E outros dias também continuou calma. ainda mais, ainda é pior. E então, porque aqui há um evento importante nesta aventura. E portanto, tu ias a subir e parecia que havia um rio a descer contra ti. Pá, Ok. a chuva era imensa. Bom, concluindo, lá parei uma outra vez depois quando ficou mais calma a chuva para comer umas cerejas, e quando lá cheguei acima, pá, não sentia as mãos, porque aquilo havia lá picos que ainda tinham neve. Pá, estava gelado com a chuva e com a velocidade a que tu vais, porque não podes ir muito rápido, Sim. porque pá, vais acabar carregada, Sim. estás a começar Muito uma rápido. aventura. Eu cheguei lá acima, não sentia as mãos, tive que parar para tentar me aquecer e tal, e comecei a descer. Quando comecei a descer, eu vinha com a bicicleta no prato que é na frente, começo a carregar para pôr no prato grande. A minha bicicleta que eu levei na altura não foi esta, foi uma que é irmã desta, mas que infelizmente o ano passado sofreu um acidente no final, o ano passado não, em 2024, no final do ano sofreu um acidente e ela ficou partida. Pronto. E então está lá em casa guardada, eu acho que eu vou recuperar e vou emoldurá-la, porque essa bicicleta tem muitas histórias. Mas bom, eu tinha DI2, e o que é que aconteceu? Eu carregava e nada, o prato não me dava. Portanto, eu a partir desse momento, e eu estava para aí com 160 quilómetros, deixei de ter o prato grande. E portanto eu tinha um 50-34, fiquei só com 34. E portanto fiz 4.300 quilómetros Só ficou pequenino. com 34 mais a cassete que era 11,30, salvo erro. O que significa que a descer tinhas sempre que ir Epá, embalado. foi uma coisa que me causou alguns problemas ao longo da viagem, problemas físicos, porque tu pedalares em cadência não é a mesma coisa, Sim. problemas de ritmo, porque eu não conseguia eh, ganhar o ritmo suficiente, e depois mais para o fim problemas da corrente a ressaltar, porque as mudanças mais pesadas, não é? Sim. Começaram Sem a esforço. ficar, começaram E a não havia ficar hipótese desgastadas. de Pronto. qualquer. Eu tentei, uns dias mais tarde, e eu não percebia qual é que era o problema. Ok. Eu não percebia qual era o problema. Portanto, aquilo é um problema elétrico, ela não mete, muda as mudanças atrás, mas para abreviar a história, aquilo foi quando eu montei a bicicleta, provavelmente o cabo ficou largo demais e começou a roçar no pneu. E ao roçar no pneu, o gajo descarnou Deteriorou. e ficou danificado. Eu só percebi isso quando, pá, aí 2 ou 3 dias depois, parei, já estava na Dinamarca, parei numa loja de bicicletas, foi a primeira que eu consegui encontrar, e eles me disseram que esse era o problema,
até porque eu fiquei sem mudanças a partir de um determinado momento, não tinha mesmo mudanças, porque aquilo entrou em curto-circuito. E então eles lá me isolaram, nessa loja de bicicletas na Dinamarca, lá me isolaram o fio, e a partir daí, ok, nunca mais tive problemas de ficar sem mudanças, mas fiquei sempre como estava desde os 160 km. E portanto, nesse dia a chuva voltou mais à noite, quando já eu estava pá, aí 10 ou 11 da noite, à procura de um sítio para dormir. E as coisas são engraçadas, porque eu pensava que, não, eu vou ficar, na maioria das vezes, num sítio com cobertura e um colchãozinho bom. Pois a primeira noite Foi logo. foi logo em cima de um banco destes. Porquê? Tentei ficar num sítio antes, mas o sítio onde eu tentei ficar era uma espécie de casa de alterno, disfarçada de hotel. Epá, e eu não gostei nada daquilo e segui caminho. E depois começou a chover bastante, e eu resolvi parar numa zona industrial que tinha assim uns bancos deste género e que tinha uma cobertura, e foi aí que eu dormi no meu saco de cama. Foi a primeira noite, foi assim. Portanto, foi uma boa experiência. Foi a minha primeira É a noite a vida. dormir na rua, não é? Numa aventura de bicicleta. Depois disso já sucederam muitas outras, mas essa foi engraçada porque foi logo no primeiro dia. E a viagem seguiu, choveu a noite toda. No outro dia, quando arranquei, continuou a chover. A primeira, portanto, aquela prova tinha 4 gates, ou seja, 4 pontos de controle. Uhum. O primeiro era em Estrasburgo, já em França. Portanto, eu fiz aquele dia sempre à chuva, para aí até entrar em França. Portanto, a Suíça toda foi Uhum. sempre a levar com chuva. E o problema de eu ter ficado na rua e não ter conseguido um local para dormir foi porque na Suíça não há roaming. Então eu esgotei o roaming no meu telemóvel. E ao esgotar o roaming do meu telemóvel eu não conseguia perceber onde é que havia hotéis, não conseguia marcar nada. E portanto tive que ficar na rua. Mas segui, fez-se a Gate 1, foi muito engraçado porque antes, mal entrei em França, começámos a ver animais a passar a estrada, tipo Sim, veados, estás a sim. perceber? Que é uma coisa que eu nunca tinha visto aqui, quer dizer, já tinha visto Jerez, nas espanhol. serras, Sim, mas tipo nas estradas comuns a sim. passarem de um lado para o outro, nunca tinha visto. Foi engraçado. E a viagem prosseguiu até voltarmos a ter novas incidências, não é? Novos imprevistos. Mas pelo meio, epá, paisagens fantásticas, uma diversidade muito grande, porque eu fiz Itália, Suíça, França, depois Luxemburgo, Uhum. Bélgica, Holanda, Holanda, Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia e novamente Noruega. Noruega. E portanto tu apanhas uma diversidade muito grande de paisagens, de pessoas, até quando paras nos sítios, porque maioritariamente eu parava em bombas de gasolina, que era aquilo que tu encontravas Sim. para poderes comer aquela comida mais rápida. Jantava sempre bem e pequeno almoço sempre que tinha. E que Também diferenças é que comia notavas bem. nas pessoas desde cá de baixo do sul Pá, é para assim, cima? na Suíça não tive assim muito contacto. França, acho que as pessoas são, de uma maneira geral, antipáticas. E os sítios por onde nós andávamos, porque tínhamos uma rota marcada, eram sítios, digamos, Mais isolados? mais Pois. isolados, sim, de estradas com menos tráfego, portanto, era uma rota mais segura, não é? Uhum. Mas achei, no França não achei que as pessoas fossem simpáticas ou acolhedoras. O Luxemburgo também foi uma passagem rápida. A Bélgica achei as pessoas mais simpáticas, inclusive é no hotel onde eu fiquei na Bélgica, isto já foi para aí no terceiro ou quarto dia, já não me recordo. O hotel onde eu fiquei na Bélgica foi em Liège, e engraçado porque estavam lá 4 equipas internacionais de ciclismo da UCI, portanto estava a haver um evento e estava Ok. lá a Ineos, estava lá a Katusha, estava lá o Wallace e estava lá outra. E eu até tentei, quando entrei no hotel, já eram 10 e tal da noite. Curiosamente, o homem que estava no front desk era português, não é? E atendeu-me muito bem. E eu depois, quando entrei com a bicicleta às 10 e tal da noite, estavam os ciclistas. E os gajos viram, pá, um tipo que vai carregado a chegar aqui. Houve um dos ciclistas de uma equipa, que acho que era da Ineos, que veio ter comigo.
e começou-me a perguntar: epá, o que é que tu estás aqui a fazer? E eu lá lhe tive a explicar a minha aventura. E segui para o quarto, que posso dizer que era uma suíte espetacular, por um preço super barato num hotel 5 estrelas. Portanto, às vezes há coisas assim. E o que é que eu faço sempre quando marco estas coisas? E como é que eu marco? Também acho que é importante. Porque há pessoas que Sim. dizem, pá, mas eu nunca sei onde é que eu vou parar. Não, eu chego a uma altura do dia, normalmente 2, 3 da tarde, que já tenho uma noção de mais quantos quilómetros eu vou fazer. Uhum. Porquê? Porque eu sei que altimetria é que tenho pela frente, Sim. e sei os E os quilómetros, quilómetros e sei certos. mais ou menos as povoações, e pronto, aponto para um sítio. Pá, depois posso demorar mais 1 hora, menos 1 hora a Sim. chegar, depende dos contratempos. Mas aponto para isso, marco, e o que é que eu peço sempre? Se houver possibilidade, jantar no quarto, leva-me o jantar ao quarto, quero isto, 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 e pequeno almoço. Portanto, sempre que era possível é assim. Porquê? Porque é prático. Tu chegas lá, pá, tomas o teu banhinho, comes, dormes, no outro dia acordas, Perfeito. comes e arrancas. Porque em média quantas horas é que dormes? Ou levantas-te? Epá, dependia dos dias, da hora que eu chegasse ao hotel. Mas eu normalmente começava sempre entre as 5h30 e as 6h30 da manhã. Ok. Portanto, ia chegar E portanto, final do. dependia dos quilómetros que eu fazia e da altimetria que esses quilómetros tivessem, não é? Eu tive dias a chegar à meia-noite, por exemplo, tive 2 dias, esse em Liège cheguei às 10h30 ao hotel, mas houve um dia na Suécia que cheguei ao hotel também era meia-noite, com 3 graus, estava gelado, nesse dia fiz 430 quilómetros quase, pá, estava completamente aniquilado. E na Dinamarca também cheguei ao hotel, era para aí meia-noite e meia, porque nesse dia tive uma série de peripécias. Para Sim. além daquela de tentar resolver o problema do I2, também tive montes de problemas com furos, e daí a razão de eu ter falado do pneu inicialmente. O pneu, então podemos pegar nessa aí e O resolver o pneu. pneu. Portanto, o que é que aconteceu? Tudo correu muito bem até eu passar, até chegar basicamente à fronteira da Alemanha para a Dinamarca. Até aí estava tudo fantástico. Eu estava a fazer mais de 300 quilómetros por dia, estava-me a sentir bem, epá, chovia, estava sol, vinha vento, mas a coisa estava a correr bem. Tinha o problema de só ter o pedaleiro pequeno, mas isso era o que era, já não havia nada a fazer. O corpo foi-se habituando àquela rotina de pedalar mais em cadência. Ah, epá, e quando arranquei, eu tinha dormido pá, aí a 10 quilómetros da fronteira com a Dinamarca e arranquei tipo 6 e picos da manhã. Ao final do primeiro 10 quilómetros o GPS faz um freeze. E eu, epá, isto não são boas notícias. Lá parei, lá reiniciei, não sei o quê, lá consegui depois de várias Voltou à vida. tentativas que o gajo voltasse à vida. Continuei, pá, fiquei super desiludido quando entrei na Dinamarca. Pá, tudo feio, tudo abandonado. Pá, aquela ideia que Sim. tu tens da Sim. Dinamarca, que é um país que qualidade de vida e não sei o quê, pá, eu fiquei, vindo da Alemanha, pá, eu fiquei desiludido. Mas pronto, andei mais uns quilómetros, porque a desilusão não podia ser só ali a imagem, não é? Portanto, mais uns quilómetros tive o meu primeiro furo. Um furo atrás, parei, remendei, remendei não, substituí a câmara de ar e lá segui. Ahm, Nesse mesmo dia tentei parar, tentei descobrir uma loja de bicicletas, alguns lá numa povoação mais industrial, andei para lá fazer quilómetros, não consegui descobrir, segui. Mais à frente consegui encontrar uma outra loja de bicicletas, que foi onde resolvi aquela questão, resolvi, entre aspas, a questão do DI2, portanto o curto-circuito, e comprei câmaras de ar. Mais tarde voltei a furar atrás, em Alborg, já a uns quilómetros valentes desse sítio onde eu arranjei o DI2. Ahm, e o que é que acontece? Com esse furo, dá-se também logo um outro fenómeno a seguir, que é a minha luz avaria. A luz, que já me tinha acontecido no Portugal Sim. Divide. E eu só tinha o Ok. frontal. Portanto, eu tinha que chegar ao hotel na Dinamarca, que era o ponto mais. Portanto, eu atravessei a Dinamarca num dia só. Portanto, entrei e fechei. Porquê? Porque depois tinha que apanhar o barco Certo. de uma. Pá, eu não te sei dizer o nome da povoação da Dinamarca, mas é uma cidade portuária que fica Malmo. mesmo no norte, não, fica Não, na mesmo no Suécia já. norte da Dinamarca. Que depois apanhas o barco para Oslo. Ok. E esse barco demora pá, aí umas 8 horas, Então seguramente, é ou mais. mais. É uma viagem longa. Portanto, eu tinha o barco no outro dia de manhã Ok. portanto, eu tinha mesmo que chegar ao hotel. Cheguei ao hotel, já era meia-noite e tal. Mas pronto, mas cheguei com pouca luz, mas lá consegui chegar.
e com os 2 furos atrás resolvidos e com câmara já. No dia seguinte fez o passeio de barco, vá, entre aspas. Portanto, aquilo, Muito bem, a o dormir. barco arrancou às 7 e tal. Pá, eu, nestas coisas, eu privilegio o conforto quando sei que estou a tratar mal o meu corpo, Sim, não é? E o que é que eu fiz? Eu, quando marquei o barco, que marquei tipo de véspera, porque tu só consegues perceber quando é que vais se dá, conseguir apanhar o barco, não é? depois lá está. Depois estás próximo, não é? E então eu tinha comprado uma cabine, ou seja, havia lá outros ciclistas, portanto, a malta aqui no grupo da frente estavam em cadeiras, não é? Epá, não, mas eu preferi gastar mais uns euros e comprei uma Sim, cabine, ficar a pá, dormir, para poder recuperar um bocado. recuperar um bocado e descansar à vontade. Portanto, essa viagem fez-se bem, foi comer, conversar com os poucos que iam ali e descansar. Chegámos a Oslo, Oslo era a terceira gate, o terceiro ponto de controle. Já tínhamos passado por um anterior na Bélgica, portanto o segundo era Uhum. na Bélgica. Fomos lá ao sítio onde eles tinham o posto de controle e depois nesse dia arrancámos todos juntos, não é? Na realidade, porque nós saímos todos juntos do barco, mas para aí talvez uns 15. E aqueles primeiros quilómetros foram feitos ali todos na conversa e tal, depois a malta foi-se espalhando. E eu, e isto às vezes é importante dizer porque as pessoas entusiasmam-se e não devem. E eu entusiasmei-me. Entusiasmei-me porquê? Porque para além destes 15 que iam no barco comigo, havia 3 que iam mais à frente, que eram os 3 primeiros. E eu percebi que depois de sairmos do barco e termos pedalado ali todos juntos, eu comecei-me a destacar dos demais. Sim, E houve uma altura que já estava em quarto, ou seja, eu era o primeiro a seguir aos outros 3 que iam à frente. E entusiasmado. E houve uma altura que parei para fazer uma necessidade fisiológica daquelas que tens mesmo que fazer. E passa um italiano por mim. E eu, graças, este gajo não vai passar. E então pus-me atrás do gajo, a tentar apanhá-lo. Mas ao tentar apanhá-lo, esforcei demais e mas fiz uma espécie de uma micro-rotura na coxa, que me obrigou a parar, à frente. passado uns quilómetros. Ou seja, Sim, eu tinha pensado pedalar a noite toda, porque naquele dia, basicamente, tinha sido a viagem de barco, sim, e resolvi parar porque estava cheio de dores e não conseguia. Portanto, isto às vezes é importante a gente perceber que concordo. o entusiasmo, quando já estás com, sei lá, isto já era para aí ao 7º ou 8º dia, quando já estás com um desgaste grande no corpo, não é boa ideia a pessoa tentar forçar. Nesse dia fiz só 80 Isso, km. o furo, e Calma, já lá aí vamos, porque estava. isto tem uma história. Tem um caminho, isto tem um caminho longo. Portanto, eu dormi aí nesse dia e arranquei no outro dia com a coxa completamente desgraçada. Portanto, eu estava com muitas dores e eu pensei, bem, estou desgraçado. Embora eu levasse pá, Voltaren e pomadas e coisas assim para tomar, mas quando tu estás magoado e estás a fazer esforço em cima da lesão, epá, pode não correr bem. Felizmente, passado uns quilómetros, a coisa amainou e eu consegui fazer o caminho mais ou menos normal. Voltei aos furos, já mais à frente, portanto, nesse dia, em que tive 2 furos consecutivos na roda da frente. E, portanto, fiquei sem câmaras de ar. Ah, e o que é que aconteceu? Fiz 15 quilómetros, andava 1 quilómetro, parava, enchia, fazia mais 1 quilómetro, parava, enchia, até que cheguei a uma espécie de parque de campismo. E era mesmo um parque de campismo. E meti-me lá para dentro e perguntei às senhoras: olha e tal, como é que vocês têm aqui alguma coisa que me possa orientar? Não tinha nada. E entretanto vejo um indivíduo que estava a fazer o evento também a passar. Faço sinal ao tipo, era um inglês, o Paulo, e o tipo desenrascou-me uma câmara de ar remendada que ele tinha. E então pronto, isso foi a minha salvação, porque senão tinha sido difícil sair dali. Sim, Embora pudesse tentar dar um nó na câmara de ar, no sítio e não sei o quê, pá, muitas, sim, muitas, muitas coisas que eu hoje sei que na altura não sabia, né? Mas a realidade é que o Paulo se fome e eu depois tive que sair fora de percurso para ir a uma loja comprar câmaras de ar, porque também já não tinha. Portanto, já tinha tido 4 furos, 2 à frente, 2 atrás. Compro as câmaras de ar, sigo caminho, já na Suécia, entretanto já uhum, tinha saído da Noruega e tinha entrado na Suécia. Ah,
novamente furo. Isto não pode ser. Alguma coisa não está bem. Atrás. Vai, troca outra vez, câmara de ar. Faço mais uns quilómetros e decido dormir. Portanto, fiquei numa povoação na Suécia a dormir. No outro dia arranquei cedinho, primeiros 60 quilómetros, novamente furo atrás. E vão 4. Isto está complicado. Reparei o furo, pá. 7 ou 8 da manhã, um frio do caraças, tu vias as renas a passar de um lado para o outro, pá, num sítio inóspito. Eu que mal conseguia ter força nas mãos, tinha as mãos geladas, mal conseguia ter força nas Sim. mãos para mudar o pneu, mas pronto, lá fiz aquilo. Fiz pá, aí mais uns 120 quilómetros, pumba, novamente, furo atrás. Pá, e eu disse, agora acabou. Agora tiro tudo do saco e vai pneu novo. E o que foi que eu fiz? Eu tinha portanto, eu fiz a prova com os pneus 30 milímetros e tinha um 28 suplente. E eu troquei o pneu de trás e pus o 28. E a verdade é que até ao fim já não tive mais Exato. problemas. O que é que eu acho que aconteceu? Havia qualquer coisa dentro da tela Sim. que não, quando tu passas a mão, Não se percebe, mas está lá. não percebes, mas que está lá e que em determinado momento a rolar, com um embate qualquer, ele devia de Picar. picar e furava de X em X quilómetros. Pá, pronto. E isto resolveu-me o problema, pá, porque não há câmaras de ar que aguentem. Sim. Portanto, foram muitos furos, mas o pneu foi uma das coisas que me deu mais jeito. Isto já aconteceu na Suécia. Outras aventuras durante esta viagem, assim, pouco esperadas. E tem a ver às vezes com aquilo que nós levamos na bicicleta. E agora Sim. por falar das barras. As barras são importantes, dão jeito, mas aquela coisa que as pessoas hoje falam do bike fit também é muito importante. Eu não fiz bike fit das barras. Montei-as, achei e tal, vi a posição, andei uns tempos, aquilo parecia-me bem. O que é certo é que depois acabou por não dar bom resultado. Porquê? Porque já eu estava em Loften. Loften é, digamos, já os fiordes da Noruega. Já tinha feito outra viagem de barco, portanto, porque ia ao 10º dia chegámos a uma povoação que é Bodo. Hoje em dia é bastante conhecido por causa do futebol, o Bodo Glimt. Ok. É dessa povoação. E, portanto, tu tens que fazer ali uma travessia de barco de 3 km, de 3 km, desculpa, 3 horas de barco, Ok. para ir para os fiordes, para entrarmos nos últimos 1000 km da prova. E então eu já estava nos fiordes, pá, e digo-te, aquilo é lindíssimo. Tu ficas estarrecido com a dimensão daquelas montanhas, que não é por elas serem altas, mas é o tamanho delas. As casas parecem todas miniaturas, aquelas imagens que nós temos da Noruega, aquelas casinhas vermelhas em madeira e não sei o quê, tu vês isso no horizonte e aquilo parece tudo uma miniatura à volta daquela natureza brutal, algumas zonas ainda com neve, há uma paisagens brutais. Antes de falar das barras, falar também de uma coisa que me aconteceu, epá, que foi até hoje seguramente o pior susto da minha vida, que é os túneis. Até aí não havia túneis, mas nos fiordes há túneis. E há túneis que até vão por baixo d'água e depois sobem outra vez. Apanhei um primeiro túnel que aquilo descia bastante e tu dentro do túnel não tens, o GPS não funciona. Tu só consegues perceber pelo medidor da elevação. Se estás, quanto é que estás a descer ou a subir. Pronto. E os túneis são estreitos. Há uns túneis que já eram mais recentes, outros que eram mais antigos. Este primeiro era um túnel ainda antigo, que ele tinha uma faixa para cada lado. Tu perdes a noção da velocidade a que tu vais. Mas completamente. Um frio terrível. E eu na descida descontrolei-me. Mas descontrolei-me a um ponto em que a bicicleta começou a varejar por todo lado. E eu não sei a quanto é que eu ia, não faço ideia, mas eu sei que eu entrei em pânico. A minha sorte foi não vir em carros no sentido contrário, consegui ter a calma suficiente para controlar a bicicleta, porque depois eu percebi porque é que ela estava a tremer daquela maneira, e às vezes a culpa é nossa, e eu hoje percebo que uma parte daquilo também foi minha culpa.
Pá, mas foi um susto, daqueles sustos que tu, quando aquilo passa, pensas, eu podia ter ficado ali. E esse foi mais um sinal de que eu ia mesmo chegar ao fim. E como é Ia que é mesmo chegar, chegar ao fim. como é que é chegar ao fim? Epá, chegar ao fim é fantástico. Os últimos 3 dias foram muito sofridos, porquê? Por causa das aerobars. Porque no dia a seguir a este onde aconteceu isto do túnel, era um dia onde havia muito sobe e desce, porque aquela paisagem é uma paisagem muito de elevações. E a estrada acompanha. Epá, e a estrada acompanha aquilo e vai sempre junto tipo Os verdes. a lagos. É lagos, não é? Sim. E então eu quis ir tanto quanto possível nas aerobars, até porque há muito vento, Sim. para Sim. conseguir ser mais eficiente. Só que as minhas aerobars estavam um pouco baixas demais. Ok, se calhar é bom para quem faz triatlo, ou que são coisas curtas. Agora, quando tu já Muitas estás com um horas. desgaste muitas horas, a puxar com uma bicicleta com 18 kg em cima, para além daquilo que é o peso dela, pá, eu lixei o joelho. Ao final desse dia, eu estava com umas dores no joelho tramadas. Parei num sítio para dormir, pedi gelo, fiz gelo, tinha o joelho inchado, fiz gelo. No outro dia, quando arranquei, sentia-me mal, sentia o joelho a doer. Lá fiz o caminho que tinha a fazer. Quando voltei a parar no dia a seguir, portanto, nesse final de dia, para dormir, pá, tinha o joelho, pá, parecia uma bola. Mais gelo para cima. Portanto, os últimos 3 dias foram sofridos no sentido físico, em que eu tive que ir a gerir. Pá, uma coisa que me estava mesmo a incomodar. A outra cena da coxa já tinha passado. Agora, o joelho foi mesmo uma coisa complicada. Pá, foi duríssimo chegar ao fim. Mas aquela sensação de chegar ao fim é fantástica. Eu planeei as coisas de maneira a conseguir chegar dentro do prazo dos 15 dias. Sendo que nos últimos dias tive que reduzir a quilometragem. Portanto, estava a fazer à volta dos 300, acima dos 300. Como disse, houve um dia que fiz 400 e picos, mas fiz vários dias a 320, 330. Epá, e tive que passar para os 240, 250, porque o joelho, pá, aqueles últimos dias, pá, e daí ter levado mais tempo. Mas é uma sensação. Eu quando saí, eu não conseguia dormir na noite antes do último dia. Portanto, eu fiquei numa casa de alguém que tinha pá, tipo uma cabana para alugar. Fiquei lá, foi o gajo que me fez a comida e tudo, que é um tipo porreiro. Teve lá a conversa comigo, até me ofereceu uns souvenirs. E eu estava a 120 km de chegar ao Cabo Norte. E eu não conseguia dormir, eram 2 da manhã, era de dia, tipo, o nosso lusco-fusco era como estava às 2 da manhã lá, percebes? Eu não conseguia dormir e eu pensava, pá, eu vou ter que me levantar às 5h30, eu não consigo dormir. Porque eu estava num nível de êxtase e de excitação, não é? Com o saber que estava mesmo ali à porta, não é? Lá arranquei, portanto, nessa madrugada, porque saíram para aí 5h30 da manhã, e depois terminei por volta do 12h30, sei que levei à volta de 6 horas. Epá, mas foi uma sensação de conquista fantástica, percebes? Eu, inclusive, quando estava a chegar, fiz um live no Facebook, pá, porque eu sentia-me tão feliz, pá, porque de facto aquilo foi uma experiência brutal. E eu que estou aqui a contar pequenas coisas que aconteceram, mas aquilo que tu passas, muitas histórias eu não contei aqui, que se passaram, não é? Desde tu de repente estás a chorar e depois estás a rir, e depois estás a pensar na vida, e o que é que tu pensas e o que é que tu não pensas, e o sono, e o que é que tu fazes. Pá, tudo isso passa num dia, tu passas por altos e baixos, em que tu és capaz de estar a sentir super, e passado 10 minutos estás-te a sentir no buraco. E nada alterou, tirando a paisagem, 32 km que passaram. Exatamente. E portanto, tu tens que ter a capacidade mental de conseguir ir superando isto e alimentares o teu cérebro, quer com conceitos positivos, não é? Quer com energia que te permita superar as dificuldades. Pá, porque as dificuldades são muitas. Quando tu andas na natureza, tu estás exposto a tudo, não é? Depois mais os problemas mecânicos, mais os teus problemas físicos, não é? Mais o problema do peso, mais o problema do tipo de alcatrão que apanhas. Enfim, há um sem número de coisas que estás exposto e tens de ter a capacidade mental. E, portanto, esta prova, independentemente da componente física, 70% é mental, 30% é físico.
e consegues estar lá, só lá, e como é que tu isolas os problemas que estão a acontecer cá em Portugal? Eu não queria falar disso, mas pronto, já que tu perguntaste. Então é assim, eu tinha na altura uma vida profissional muito complexa e muito agitada, com cargo de responsabilidade e, portanto, não foi fácil estar 3 semanas fora. Eu tinha o meu telemóvel a mandar os mails para o GPS. Portanto, eu ao longo do percurso estava permanentemente a receber mails e receber mensagens. E eu, ao final do dia, quando chegava ao hotel, é que eu ia despachar, ou seja, eu ia fazer o meu espécie de mini dia de trabalho ao final do dia, dar conta de às vezes 200 mails que recebia e responder a não sei quantas mensagens. E fizeste isto os dias todos? E fiz isto os dias todos. E havia dias que eu olhava para o telemóvel e eu não conseguia ver o telemóvel nítido. Porquê? Porque o cansaço na vista também é grande, apesar de tu ires com óculos, não é? Tu tens que ir com um nível de concentração grande e os olhos vão expostos aos elementos, vão expostos ao vento, apesar dos óculos, vão expostos à poeira, o cansaço. E ao final do dia eu estava esgotado, mas tinha que fazer aquilo. Para além de fazer a minha historiazinha diária para o Facebook a dizer como é que tinha corrido o dia, o que é que se tinha passado, mas de facto, essa foi uma parte menos boa da aventura, a preocupação que eu carreguei relativamente à minha vida profissional, que me acompanhou aqueles dias todos, mas não foi isso que me deixou de tirar prazer, estás a perceber? Porque enquanto os mails estão a entrar, deixa-os entrar. O problema é quando tu paras e depois vais ter que tratar, não é? Vais ter que estar ali a ver o que é. E há coisas simples que tu consegues tratar ou encaminhar, outras que são mais complicadas, outras que não há como fugir daquilo, que exigem ter de estar a fazer telefonemas. Portanto, essa componente não foi muito agradável, mas foi a única vez em que eu senti uma pressão tão grande do ponto de vista de fatores externos, ou seja, da minha profissão, num evento que eu estava a fazer. Porque de resto, eu depois a partir daí também percebi, não, eu agora quando estou a fazer uma coisa destas, epá, tenho que estar, não posso, porque portanto, cortei os e-mails para o GPS e depois em fim de dia era só mesmo aquilo que fosse, epá, aqueles mínimos, aqueles mails que tu não consegues, ou aquela chamada que tu tens mesmo que fazer, porque não há hipótese. Recomendarias esta prova? Epá, recomendo. Recomendo esta prova, recomendo outras, umas que já fiz, outras que não fiz. Mas recomendo uma aventura deste género. Eu acabei por ficar só uma vez na rua, portanto foi o primeiro dia, curiosamente. De resto fiquei sempre bem alojado. A questão aqui é os aspectos logísticos. Portanto, tudo o que são provas desta natureza a atravessar vários países, quer sejam com percurso pré-definido como esta era, quer seja com troços a terem que ser construídos por nós ou desenhados por nós para depois ir fazer um percurso terminado que nos levam do sítio A ao sítio B, são tudo coisas que exigem aspectos logísticos grandes, porque aquilo que tu levas é aquilo que tu vais transportar durante a viagem e depois tens o regresso. Portanto, para mim, a parte logística, essa parte logística é mais desafiante do que fazeres propriamente o evento. O evento é um aspecto que depende mais de ti e, pronto, e das vicissitudes que vais tendo ao longo do caminho, mas a parte logística não é muito fácil. Inclusive eu quando regressei, portanto, quando chegas a North Cape, aquilo não há nada, não é? Lá em cima é tipo tens lá uma sala de exposições com um sítio para comer e não sei o quê, tens lá o globo, aquele globo grande, mas não tens um sítio para dormir, não tens nada. Portanto, tu chegas lá acima, eu planeei as coisas para chegar lá acima e para apanhar o autocarro que ia para a cidade a 200 e tal quilómetros, que era onde eu tinha aeroporto para depois voltar. E o que eu fiz foi, em vez de andar à procura de uma caixa de cartão para empacotar tudo, aproveitei lá os saldos de uma loja de bicicletas e comprei uma mala de transportar bicicletas. Portanto, pronto, foi para o regresso, já não havia problema. Já fiz várias viagens a transportar a bagagem, a bicicleta nessa mala, mas são eventos em que tu sais de um sítio e chegas a esse sítio. Agora, eventos desta natureza em que tu vais do sítio A para o sítio B, epá, eu acho que são experiências fantásticas e tu tens várias provas deste género na Europa.
mas tens os Três Picos, tens a Transcontinental, estas duas assim de repente, lembra-me. Depois tens outras já que metem mais o gravel, que é a do Atlas, em Marrocos, estas três, mas tens outras. Tens uma também em Itália que liga dois vulcões, que também começa num ponto e acaba noutro. Mas a Transibérica normalmente acaba sempre onde começa, salvo erro, a Transibérica. Mas eu recomendo, recomendo. Acho que as pessoas têm que se conhecer. O importante é óbvio que nos temos que desafiar, porque se nós não fizermos coisas que nunca fizemos, nunca as vamos conseguir fazer, mas temos que saber medir o passo que estamos a dar e não querer dar um passo maior do que aquilo que nós conseguimos. Às vezes não sabemos se conseguimos, mas há o bom senso, não é? Eu não me poria, por exemplo, a fazer uma coisa que fosse, olha, 36 horas a pedalar sem dormir. Pá, não. Não me meto a fazer isso. Porquê? Porque sei que não consigo. Há um limite. Há um limite, não é? Eu preciso de parar para descansar. Porquê? Porque às tantas tu começas a ter visões, as alucinações. Sim. São um facto. Eu ouvi dizer e pensava que existia, mas nunca tinha vivido. Quando vivi pela primeira vez, estás a pedalar, estás a ver alucinações, estás a acordar com o barulho dos travões. Pá, tu percebes, não, Este é o meu limite. isto é o limite. Eu tenho que parar, Sim. não é? E aí dormes numa paragem de autocarro, dormes debaixo de uma árvore, dormes debaixo de um telhado, onde for, não é? Mas não dá para ser de outra maneira. Portanto, é importante definir as nossas aventuras, mas ao mesmo tempo termos a noção de quais é que são os nossos limites, apesar de nós queremos sempre ir Ultrapassá-los. além dos limites. E só fazer mais uma pergunta: então, o que é o melhor desta viagem? A liberdade, a sensação de liberdade, a sensação de começares a pedalar e saberes que o dia vai ser assim e o dia a seguir vai ser assim e o outro a seguir vai ser assim. Essa sensação de liberdade, essa sensação de rotina, que não é rotina, porque a tua rotina era outra, no meu caso, não é? A minha rotina era acordar, trabalhar, dormir, pelo meio treinar, porque tinha que conseguir treinar, porque se não conseguisse treinar não conseguia fazer as coisas a que me propunha em termos ciclísticos. Mas o romperes com aquilo que tu estás habituado a fazer e sentires que estás a fazer uma coisa que adoras, que estás a usufruir daquilo que está à tua volta. E depois é engraçado, porque há pessoas que podem ter mais ou menos capacidade. Eu tenho uma capacidade grande de estar a pedalar e de estar a absorver tudo o que está à minha volta. Há pessoas que não, que vão mais focadas, que não se apercebem. Epá, eu apercebo-me das coisas todas que estão ao meu redor. Não faço nada por isso, mas consigo, não é? As coisas despertam-me interesse e eu consigo preencher o meu tempo e essa sensação de liberdade, acima de tudo é a sensação São de liberdade. liberdade. Boa, é um bom melhor. Há pouco falaste que tiveste uma bicicleta que teve um acidente, ficou partida e que guardaste e que ela tinha muitas histórias para contar. Se ela pudesse falar e contar as histórias, que história é que ela haveria que pudesse contar aqui connosco? Opa, aquela bicicleta foi a bicicleta com que eu fiz o North Cape. Eu comprei essa bicicleta pouco antes de ir para o North Cape, então, talvez uns meses antes. Ela já fez muitas aventuras, muitas mesmo. Essa bicicleta era de 2019, ou não? Sim, 2019, sim. Eu comprei antes do North Cape. Ah, ela fez quase 80 mil quilómetros. E, portanto, esta que eu tenho aqui atrás tem 1 ano e 2 meses, e tive que a comprar porque a outra Tens de outra. ficou inutilizada e, portanto, foi dada como salvado, não é? Por parte da companhia de Sim. seguro. Ahm, Opa, ela tem tantas histórias, ela fez tantas aventuras, mas sei lá, eu acho que, deixa-me pensar aqui, uma aventura, uma história que ela pudesse contar. Pá, se calhar os meus momentos mais difíceis em que eu estou com ela, porque a bicicleta é uma companhia. Ela não fala, mas ela comunica connosco. Acima de tudo é isso, é a comunicação que eu consigo ter com a bicicleta, que é uma coisa que
parece estúpida, não é? Este gajo está a dizer que Fala comunica a com a bicicleta. bicicleta. Pá, não, mas é isso. É porque é uma extensão do teu corpo. Sim. Quando tu estás a pedalar, a bicicleta é uma extensão do teu corpo. E a melhor aventura que ela pode contar é dizer: olha, ele esteve em cima de mim. Basicamente é isso. Porque histórias, pá, são tantas que eu não consigo eleger nenhuma. Isto é como perguntares qual é que foi o melhor momento da viagem. Epá, foram todos. Porquê? Epá, porque em todos os momentos houveram coisas especiais. Claro que há uns que são mais Sim, insignificantes e há outros que são mais importantes. Mas tudo é importante. Portanto, é difícil. Mesmo nesta viagem norte, que é se perguntares qual é que foi a coisa mais importante que aconteceu? Eu vou-te dizer, o momento em que eu senti assim uma cena especial foi quando estava a fumar um cigarro. Tive que parar porque havia um túnel que estava em obras, sim. eu não me estava a sentir bem, estava com o problema já nos joelhos, foi nos últimos dias, estava-me a sentir cansado, desgastado, em baixo, não estava a conseguir, já tinha parado numa loja, tinha comprado pacotes de caramelos de chocolate que tinha aqui dentro deste blusão e ia comendo para ver se conseguia, mas eu não conseguia. E foi aquela paragem, encostada à minha bicicleta, a fumar um cigarro, à espera que o túnel abrisse. Pá, para mim foi o ponto, foi o Alto. turning point, estás a perceber? Aquele momento eu estava-me a sentir ir para Mesmo. um abismo e aquela paragem e aquele cigarro foram uma luz que apareceu. Estás a ver? Portanto, há coisas que não conseguimos explicar e eu vi coisas lindíssimas, percebes? Mas aquele momento marca-me. Eu não o consigo esquecer. Como às vezes há outros. Olha, eu lembro uma vez de uma outra aventura que é ali a passar no Canal Caveira, na Estrada Antiga. Uhum. Ah, e eu tenho recordações de miúdo Pá, dá de ir, também no canal. de ir de férias para o Algarve com os meus pais, não é? E passávamos sempre ali no Canal Caveira. Pá, e tu vais a andar de bicicleta, de repente passas ali e as emoções vêm-te e tu começas a chorar de forma convulsiva e não consegues perceber porquê. E pensas, pá, realmente a vida é estranha, não é? Porque eu lembro-me de ser miúdo e passar por aqui e pensar no meu futuro. E agora eu estou aqui, não sei quantos anos depois, a pedalar. Já alguma vez eu pensava nisto? Nunca na minha vida. E aquilo emociona-te. E a bicicleta para mim também funciona muito como uma forma de agregar e libertar emoções. Percebes? Porque eu não sei, as pessoas todas pensam, não é? Mas eu, quando vou a pedalar, a minha cabeça está a funcionar, percebes? Eu estou penso sempre ativo cerebralmente. Se não vou com alguém, estou a falar, mas estou sempre com pensamentos. Estás a E perceber? foi isso que a bicicleta te trouxe para a tua vida? Pá, O que é que melhorou para, para ti? pá, a bicicleta, acima de tudo, trouxe-me uma abstração daquilo que eram as minhas preocupações profissionais, que eram bastantes. E isso permitiu-me. Foi um escape, não é? Foi uma forma de eu fugir de uma realidade que me consumia, não é? Porque quando tu tens uma atividade profissional que é muito intensa, isso consome-te, não é? E a bicicleta era tipo o meu espaço, era o meu momento zen. Uhum. Era o meu momento em que eu me conseguia abstrair das outras coisas todas, não é? E focar-me naquele, naquele momento de prazer, não é? Às vezes é de sofrimento, Sim. mas é um sofrimento prazeroso, não é? Na medida em que nós estamos a fazer algo que gostamos, não é? Agora, isto para cada pessoa Sim. tem as suas razões de ser, não é? Para mim é essencialmente libertador. E Muito é por bem. isso é que eu faço disto a minha vida diária, não é? Porque é muito raro haver um dia que eu não pedalo. O que é que tu levas sempre numa viagem de bicicleta? O que é que eu levo sempre? Olha, isto. Este casaco que tu vês aqui, eu levei-o para uma viagem pela primeira vez para o Portugal Divide e até hoje, qualquer viagem que eu faça, seja verão, seja inverno, isto é uma coisa que se dobra, mete-se aqui Uhum. dentro do bolso e fica pequenino. Isto eu levo sempre, mas sempre, 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 porque isto é tipo um salva-vidas. Yeah. Em qualquer sítio que tu tenhas que parar, seja verão, porque eu já apanhei quase temperaturas negativas no verão, portanto, quer dizer, é muito. Isto é um salva-vidas. Uma outra coisa que eu levo sempre,
luzes, pá, luzes. Talvez eu tenha alguns problemas com a segurança. Luzes, Uhum. epá, levem luzes. Levem, se andem à noite, levem um colete refletor, ou roupa que pelo menos reflita. Sim. Isso são coisas fundamentais. Depois, as tradicionais ferramentas, não é? Uma coisa que também é muito importante as pessoas levarem, que às vezes acham que, como não é uma ferramenta, um canivete suíço. Canivete suíço é uma coisa que dá imenso jeito em situações que às vezes a gente nem pode Dá para imaginar. safar. Dá para salvar muita coisa. Epá, depois as coisas normais, não é? Quer dizer, pronto, o pneu, eu acho que faz sentido levar numa determinada aventura específica. Sim. Estás a perceber? Por exemplo, se falarmos do Atlas, que é um evento que agora vai ser agora em fevereiro, Uhum. salvo erro. Pá, era uma prova que se eu fosse fazer, apesar de ser curto, de ser para aí Sim, 4 imenso. dias ou Muita 5 pedra. dias, no máximo, tem muita pedra, é uma prova que assinava levar um pneu. Mesmo que fosse um bocadinho mais pesado. Porquê? Porque de facto o terreno é muito complicado e tu podes ter um corte no pneu e não conseguires resolver, É chato. estraga-te uma aventura, não é? Eu nunca me aconteceu ahm, ter que desistir de uma aventura, ou já me aconteceu, já. Já me aconteceu numa prova, num evento que eu fiz do BTT, que tive que desistir porque a bicicleta, pronto, Falha mecânica. foi uma falha mecânica. Mas tirando dessa vez, nunca me aconteceu ficar apiado por causa da bicicleta, não me recordo de me ter acontecido, tirando dessa vez. Agora, fisicamente já fiquei apiado. Sim. Não consegui. Epá, um dos eventos que eu tenho, ou uma das aventuras que eu tenho atravessada, foi uma aventura nos Alpes, em França, que era também uma prova circular, que eram 1000 quilómetros, com cerca de 26 mil metros de acumulado, dureza, as montanhas míticas todas, e eu, em bikepacking também, e eu aos 400 e tal quilómetros, simplesmente, quando parei no posto de controle e me sentei na cadeira, pensava que estava bem, mas de repente comecei a ver tudo a andar à volta, Sinal do um corpo, é. mal-estar, não Normal. sei o quê, epá, pronto, e acabou ali. E Acontece. acabou ali e estava com margem para poder sair para aí 8 horas depois ainda, do ponto de controle. Mas 8 horas depois eu não estava em condições. Portanto, às vezes acontece. Às vezes é a É preciso máquina, viver. outras vezes somos nós, mas não aconteceu muitas vezes. E o que é para ti um bom dia de viagem de bicicleta? Olha, um bom dia de viagem de bicicleta é cumprir-se aquilo que se tinha planeado, porque eu sou uma pessoa organizada e aposto um bocadinho no planeamento. Portanto, gosto de pensar que eu vou fazer isto e faço, portanto, cumprir o planeado. Ter experiências inesperadas, às vezes são boas, outras vezes são más, mas um bom dia com umas experiências que não estão previstas, Sim. portanto, fora do plano, é um bom dia. Portanto, um dia planeado e com experiências fora do plano são um Dia dia bom. fantástico. Então, se pudesses voltar para qualquer um dos muitos dias que já tiveste, qual é que voltavas? Opa, são tantos, tantos, tantos. Já fiz muitas aventuras. Não sei, lembro-me de uma vez, este aqui, lembro-me de uma vez, voltava para um dia lá em cima Rio do Noro, Eleonor? Rio do Noro. Voltava para esse dia. Um dia que eu cheguei a Rio do Noro, eu já fiz aventuras de estrada a passar por Rio do Noro, já Uhum. fiz aventuras na bike de BTT a passar por Rio do Noro. Por acaso, na aventura do BTT, tive um azar a descer para Rio do Noro, que furei, e depois só consegui resolver lá embaixo na fundação. Mas de estrada, um dia que cheguei lá a Rio do Noro, já assim ao final da tarde, fiquei lá numa habitação. Pá, é uma casa que tinha quartos, não é? Que aquilo ali não há muita coisa. E depois fui jantar ao único restaurante que estava aberto. E era um restaurante que estava a ser explorado. E tive sorte porque aquilo só estava aberto 3 dias por semana. Era um restaurante explorado por uma senhora portuguesa e um tipo suíço. De Não tem comida, programação. de comida vegan. Ok. Que é uma coisa que eu até não sou particularmente Uhum. apreciador. E o restaurante estava vazio, portanto, aqueles senhores fizeram-me sentir tão bem, mas tão bem acolhido, quiseram saber tanto da minha história e do que eu andava a fazer,
que é um daqueles dias em que eu te digo, eu tive uma conversa com aquela gente, com aquelas duas pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, tive uma conversa bastante profunda. Mas profunda, não foi só contar à venda. Ou seja, é daquelas pessoas que são aquelas pessoas que tu te consegues abrir e elas se abrem para ti e que se cria ali um momento Sim. em que tu jamais pensarias que aquilo fosse acontecer naquele dia. Não é? E é um momento que eu tenho guardado na minha cabeça e que gostaria de voltar a Voltar esse outra vez dia, mesmo. porque foi super agradável. Qual é que é a próxima aventura? É assim, a próxima aventura é uma pergunta difícil. Porquê? Porque eu tive os meus anos de 22 e 23 foram anos muito ativos em termos de aventuras. Para teres uma noção, eu no ano de 22 fiz à volta de 30.000 quilómetros, no ano de 23 fiz 34.000 e, portanto, 24 eu disse, ok, vamos fazer aqui um ano um bocadinho mais tranquilo, sem grandes loucuras. Ah, portanto, não fiz nada de especial em 24, depois tive o acidente, não é? Como nesse acidente parti a clavícula, tive imenso tempo em 2025 para recuperar Recuperar. e, portanto, em 2025 só fiz uma aventura de 3 dias. Claro que andei muito de bicicleta, não é? Mas fiz quase 30.000 quilómetros em 2025, mas só fiz uma aventura de 3 dias, que foi uma coisa organizada aí por um amigo que se chama Parcourse, que começa no Porto e acaba em Lisboa, mas que tens um conjunto de percursos obrigatórios para cumprir pelo caminho, sempre normalmente em pontos altos, e tu é que desenhas a rota para fazer as ligações. Portanto, só fiz isso em 2025. Para 2026, eu tenho um projeto de aventura que são pá, uns 3 meses. Tem vindo a ser adiado. É um projeto que são à volta de 20.000 quilómetros que eu gostaria de fazer em até 100 dias. Já o tenho metade desenhado, tenho outra metade, mas é uma aventura diferente, ou seja, não tem a ver, por exemplo, North Cape tem inserido um evento. Eu tenho feito outros, tenho montado eu outras aventuras que têm outro tipo de contexto. Esta, estamos a falar de uma aventura que circunda Portugal, Espanha, França, Itália e retorno, portanto é o que eu chamo a volta latina, não é? Ainda com uma passagem na Bélgica, porque quero fazer lá uma coisa específica na Bélgica, que é lá os muros, eles têm um percurso que são Subir 40 ou os 50 muros empenhos. que tu tens que fazer. E portanto queria aproveitar essa volta e portanto essa é a minha aventura, se eu vou fazer em 2026, a minha grande aventura, né? Se eu vou fazer em 2026 ou não, não sei. Portanto, eu depois do North Cape já fiz uma grande aventura em 2023 que foram 8.000 quilómetros aqui em Portugal durante 33 dias e portanto, quer dizer, para elevar a fasquia Sim, acima é disso 20.000. é fazer esta volta de 20.000 quilómetros em 100 dias. Ok. Pronto, o objetivo dos 100 dias é, porque eu gosto sempre de ter um objetivo. Portanto, eu tenho que ter um objetivo. Se Sim. eu não tiver o objetivo, agora eu já sei que uma volta desta natureza eh, pode criar circunstâncias, estas circunstâncias do contacto, Sim. da imprevisibilidade, do ires a sítios onde não tinhas pensado que ias, porque tu tens um percurso, mas é meramente indicativo. Pode ser assim ou pode não ser assim. És tu que vais decidir, vais-te encontrar com outras pessoas, ou seja, a variabilidade de fatores que influenciam numa volta desta dimensão torna difícil Do a planeamento. coisa dos 100 dias, não é? E do planeamento. Mas pronto, é um número, 100 dias, 200 quilómetros por dia, enfim, não é assim, 200 quilómetros por dia consegues fazer sem grandes Pequenas e a usufruir. Sim. Não, porque também a altimetria não é assim uma coisa louca, Sim. não é? Andará ali se calhar na casa do 1% em média, e portanto, se forem 20.000 quilómetros, 1% será 200.000 acumulado. 200.000, não é? Acho que sim. Só fazer as contas. Mas acho que é isso. Mas pronto, é disperso no Ok. tempo, não é? Ok. Mas Muito bem. essa seria a minha grande próxima aventura. Não sei a quando é que eu vou fazer. Pelo meio, provavelmente vão surgir outras aventuras mais pequenas, tipo se calhar de uma semana, pá, 3, 4 dias. Mas sinto falta já. Voltar. Já sinto falta, sim. De uma coisa assim grande. Muito obrigado.
Miguel, Ok, Rui. pela partilha, pá, foi Obrigado. foi muito fixe. Gostei muito de estar aqui a ouvir aqui essas aventuras todas, folgadas. Vamos colocar algumas informações na descrição, Ok. o link para o evento, para quem um dia quer saber mais Sim. informações. Já sabem, se gostarem, partilhem com os vossos amigos este episódio. Ativem as notificações para saber quando há novos episódios. Façam classificações, precisamos bastante. Deixem os vossos comentários também, ou perguntas que queiram fazer em qualquer uma das plataformas, ou do Spotify, ou da Apple, ou todos os outros repositórios aqui do YouTube e dos podcasts. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até o próximo episódio e boas experiências. Ok, obrigado. Mais uma vez. Mais uma vez. Obrigadão. Espero que Tá tenhas feito. tido uma boa conversa para rever Epá, aventuras de há 6 Eu falo anos. muito, pá. Dá